A Bíblia não foi escrita para você, mas ela fala e muito a você e a mim nos dias de hoje. Eu sei que parece estranho começar um vídeo falando sobre isso, mas continuando aquela temática que eu trouxe no vídeo anterior sobre teologia bíblica, eu quero falar hoje sobre um dos temas mais complexos da teologia bíblica, que é a revelação progressiva e o contexto histórico-cultural que a gente precisa analisar na hora de estudar a Bíblia como um todo ou um texto bíblico. E a gente precisa começar justamente por este ponto, o ponto da cultura. Sim, quando a revelação chegou até os profetas ou aqueles que escreveram o texto bíblico, como Moisés, que foi um legislador, como Samuel, que foi um profeta, como Esther, que foi uma rainha, quando os autores bíblicos eles escreveram o texto, a gente percebe que eles escreveram para um contexto específico, para uma época específica, para gente específica, para povo específico, para povos específicos. Então, às vezes parece estranho ver algumas medidas, por exemplo, de peso, ou então de moedas como denários e afins, dracmas, que podem soar estranho para a gente, mas que na época deles era algo completamente compreensível. O que dizer então do livro de Apocalipse, não é? Um livro muito complexo, cheio de simbologias profundas que dizem respeito à cultura judaica, mas que estão presentes no livro de Apocalipse. Então, isso só mostra pra gente a questão do contexto histórico. E sim, quando eu vou estudar a Bíblia, quando eu vou ler o texto bíblico, quando eu vou ler a perícope, que é o começo e o final de uma linha de pensamento dentro de um texto bíblico, é isso que a gente chama de perícope. Quando a gente vai ler a Bíblia como um todo, a gente precisa olhar para o contexto histórico se a gente quiser de fato entender o que o texto bíblico fala. Outra coisa interessante de dizer é sobre a questão da revelação progressiva. A revelação progressiva, ela vem do conceito de revelação, theopneustos, né? Que também tem a ver com a inspiração. Então, a revelação, ela é inspirada por Deus, que revelação é como a gente chama o livro de Apocalipse, porque Apocalipse em grego é revelação. Então, a revelação, o Apocalipse e o theopneustos, a revelação e a inspiração estão diretamente ligados. E é muito importante pensar na ideia de revelação progressiva. Por quê? Porque esta revelação, que culminou em Jesus Cristo e no que veio depois de Jesus Cristo, a igreja, os apóstolos, as missões, o Apocalipse, que é a revelação final, né? Tudo isso não foi da noite para o dia. Ou seja, Abraão, quando Deus se revelou a ele em Ur dos Caldeus, ele não recebeu de vez uma profecia messiânica, ele não recebeu de vez uma profecia sobre escancaradamente o povo de Israel, ele não recebeu de vez uma profecia sobre a salvação universal, não universalismo, mas a salvação aberta a todos os povos. Quem aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador pode receber essa salvação. E ainda que Deus tinha dito que ele seria pai de multidões, ele não entendeu na época. E a revelação progressiva, ela é esse conceito que nós temos e que nós percebemos na Bíblia, de que Deus ele vai se revelando à medida que a consciência humana vai amadurecendo, ou que a consciência daquele povo que ele escolheu, seja o povo de Israel, ou seja a igreja, vai amadurecendo. Então imagine que você tem um filho pequeno. O seu filho ele tem 2 anos. E a gente sabe que sim, criança não é bobinha, criança entende muita coisa que a gente fala, mas criança também não tem a capacidade de fazer um raciocínio complexo. Então você não vai dar uma conta de matemática, nem que seja básica, para uma criança de 2 anos, a não ser que ela seja superdotada, né? Mas você não vai dar uma conta porque ela não tem essa capacidade, essa neurocapacidade refinada ainda de poder fazer um cálculo simples de matemática. Ela percebe padrões, cores, mas fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, eu acredito que ela ainda não consegue. Se eu estiver errado, você pode me corrigir aí nos comentários. Mas voltando ao exemplo, a ilustração que eu trouxe. Você não chega para uma criança de 2 anos e manda ela resolver, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara. Você chega para uma criança de 2 anos e na linguagem dela, no entendimento dela, no ritmo dela, você vai pedagogicamente ensinando uma criança.
Para a teologia bíblica, a revelação progressiva é isso. É Deus no ritmo, respeitando a consciência, respeitando o nível de maturidade, respeitando essa pedagogia que ele também quer aplicar, porque Deus ele é um Deus que se revela pedagogicamente, é por isso que ele usa símbolos, ele usa uma língua ou línguas, ele usa culturas, ele usa visões, ele usa profecias, ele usa sonhos e afins, porque ele quer pedagogicamente se revelar, até o momento em que essa revelação progressiva ela chega no que a gente chama de ápice da revelação, que é Jesus Cristo. A profecia messiânica começa de fato com Isaías, apesar de que a gente vê em Gênesis 3, né, na queda do homem, e Deus dando as consequências da queda do homem, a gente vê o que a gente chama de proto-evangelho, que é a ideia da descendência da mulher guerreando contra a descendência da serpente, e uma picando o calcanhar da outra, e a outra esmagando a cabeça da serpente, e isso daí a gente chama de proto-evangelho. Por quê? Porque já em Gênesis 3 você consegue ver aquilo que culminou na aparição, no surgimento, na vinda, na encarnação de Deus como Jesus Cristo. Outra coisa que é importante falar também com relação a isso. Isso ajuda a gente a entender que a Bíblia de fato não foi escrita com o propósito primeiro, original, de chegar a nós. E isso não muda em nada a forma como ela se aplica na nossa vida. Por quê? Muito pelo contrário. Se eu entendo que eu não sou o destinatário original, então eu entendo que eu preciso acessar aquele lugar daquele destinatário, eu preciso recorrer à cultura daquele destinatário para entender o que aquele remetente, aquele autor, aquele escritor quis comunicar enquanto canal de revelação divina, enquanto escritura sagrada, ou de revelação, como Moisés recebendo a revelação no Sinai e escrevendo parte dessa revelação, mas ao longo do caminho o povo de Israel enquanto comunidade também foi escrevendo essa revelação, né? E revisitando essa revelação. Isso é conversa para outro vídeo, mas vamos seguir. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que se eu acesso essa cultura, eu consigo entender com mais profundidade o que aquele texto quer tratar. Exemplo, a gente tem a famosa cena de Pedro negando a Cristo 3 vezes, né? E Cristo predisse que ele negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. E aí, muita gente lê aquele texto e fala, foi um galo que cantou antes de amanhecer e Pedro negou a Cristo. Só que muitos teólogos, estudiosos, historiadores, inclusive eu penso assim, eles não veem ali literalmente um galo animal, mas eles veem o galinício. O galinício, que é um trompete que era soado na troca da guarda romana. Então tinha as guardas do Palácio Real, que era onde Jesus estava sendo julgado entre o povo romano e o povo judeu. E na hora que o galinício toca, que a guarda real ela é trocada, os guardas são trocados de um posto para o outro, termina a ronda de um, o outro sobe. Naquele momento, Pedro percebe a besteira que ele fez e se arrepende copiosamente e chora amargamente. Então, veja como é interessante, como isso dá mais perspectiva de entendimento sobre o texto bíblico. Isso é profundo. Uma terceira coisa que é importante falar também é que, como eu disse antes, isso não afeta em nada a aplicação. Agora, eu preciso ter cuidado para entender o que é uma fala contextual e o que é uma fala universal. Como é que eu vou entender isso? Vou dar um exemplo polêmico. Efésios 5 fala sobre a relação do casamento, né? E ele começa, Efésios 5, 20, se eu não me engano, falando que, portanto, sujeitai-vos uns aos outros. E aquela palavra sujeitar no grego, ela significa servir livremente. Então, de forma espontânea, eu quero lhe servir. De forma autêntica, de forma altruísta, eu quero lhe servir. E dentro da análise da perícope, da lógica da passagem como um todo, tanto o texto que vem antes de Efésios 5:20, como o texto que vem depois, aquele, portanto, sujeitai-vos uns aos outros, é o texto central.
é o texto, a chave de pensamento daquele texto que vai direcionar uma interpretação saudável, uma aplicação saudável daquele texto. E por que eu digo isso? Na época de Jesus, na época dos apóstolos, no primeiro século, Paulo falar que o homem tinha que morrer pela mulher como Cristo morreu pela igreja era algo revolucionário. Primeiro porque mulher era uma posse. Mulher não tinha direitos civis. Nas reuniões das assembleias gregas, por exemplo, ou das assembleias judaicas, quando os líderes do povo se reuniam, os anciãos e afins, mulher não tinha voz. Criança não tinha voz. Escravo não tinha voz. Então, Cristo vem e reconfigura esse quadro social. Ele dá voz à mulher, ele dá voz à criança, ele dá voz ao escravo, e isso é uma revolução na época. Então, quando Paulo fala para o homem morrer pela mulher como Cristo morreu pela igreja, ele está falando para o homem colocar a mulher em pá de igualdade. Não igualdade, mas equidade. Equidade é a palavra certa. Como alguém que é o digno de mesmo valor dele perante Deus, mas que tem necessidades que ele não tem e que ele pode suprir, e que ela tem necessidades que ele tem necessidades que ela não tem, que ela pode suprir. Então no final fica uma relação de união de fato, como deveria ser no Éden, não é verdade? E isso mostra para mim que naquela época Paulo falar para a mulher se sujeitar ao homem era o padrão esperado. Ou seja, quando Paulo ele fala, mulher, sujeitem-se aos seus maridos como Cristo se sujeita à igreja. Eu não lembro agora se o texto fala especificamente isso, estou apenas parafraseando de mente. Mas a lógica do texto de Paulo é mais ou menos essa. E quando ele fala isso, ele está falando uma coisa que é normal. A mulher tinha que se sujeitar ao homem porque o homem era senhor dela. É por isso que Sara chama Abraão de senhor. Não chama de marido, não chama de esposo, mas chama de senhor. Porque ela era uma propriedade dele. Só que aí Paulo vem e fala aquilo do homem morrer pela mulher, como Cristo morreu pela igreja, e vem aquela subversão cultural, porque a gente sabe que o reino é um reino contra a cultura. E aí eu olho para os dias de hoje, e as mulheres hoje têm direitos, as mulheres hoje têm direito ao voto, têm direito à voz popular, têm direito à democracia, têm, na teoria, a pá de igualdade com o homem com relação aos direitos, ao trabalho, ao salário, etc. e tal. Então como é que esse texto fica para o dia de hoje? Então, olhando para esse contexto cultural, eu percebo que tem sim uma aplicação contextual ali para aquele momento específico, mas eu consigo extrair um princípio disso. Qual é o princípio? O princípio de que, primeiro, o casamento não é que o homem está acima da mulher, ou a mulher é menor que o homem, porque o princípio que guia essa aplicação que Paulo deu é Efésios 5:20. Portanto, sujeitai-vos uns aos outros. Então, quando a mulher ela entende que Deus estabeleceu o homem como uma liderança, e ela faz isso, ela se sujeita livremente, porque a mulher não é obrigada a nada dentro da relação de casamento que Deus construiu, né? É uma sujeição livre, e esse sujeitar aqui seria mais colocado como um servir livremente, um se colocar debaixo da mesma missão que o homem tem, que é aquela missão que Deus deu a ele no jardim, de sujeitar as coisas e dominar sobre elas e nomear, porque esse ato de nomear, dar nome a uma coisa na cultura do mundo antigo, tinha a ver com o fato de você ter poder, ter autoridade sobre aquela coisa. Então, quando a mulher faz isso, ela se sujeita livremente. Ela entende que Deus chamou o marido dela para ser um líder, como Deus chamou Adão para ser um líder, que Adão infelizmente caiu, e que em Cristo esse homem ele é restaurado e está sendo restaurado para voltar a ser imagem e semelhança de Deus, que é o que Adão tinha que ser e que não conseguiu, e que veio o segundo Adão, que é Cristo, e resolveu, e ele está remodelando a humanidade o tempo todo. Só que aí vem também para o homem. E para o homem tem muito uma questão do ego, tem muito uma questão da autossuficiência e até de uma arrogância, uma prepotência. Assim. O homem encarrega muito isso. Então quando Paulo fala para o homem morrer pela mulher como Cristo morreu pela igreja, é literalmente se doar
até o momento que seja necessário ele morrer no lugar da mulher. Então, veja, portanto, sujeitai-vos uns aos outros. A mulher se sujeita ao homem, mas o homem também se sujeita à mulher. Então, percebe como é rico entender o contexto para que eu possa extrair da melhor maneira possível o que aquele texto quer me ensinar nos dias de hoje. Aí eu já entro em processos de hermenêutica, que é basicamente você perceber o que ficou como uma aplicação contextual daquela época, o que é que eu posso trazer para o dia de hoje, ok? E que isso em nenhum momento acaba ou diminui ou retira o fato de que a palavra de Deus ela é viva, ela é inspirada e ela se aplica assim aos dias de hoje. Mas perceba que nem sempre os movimentos, os pensamentos, as formas de enxergar que eu estou acostumado a imprimir sobre o texto bíblico serão aquelas que o texto vai me confirmar. Porque eu poderia muito bem chegar aqui diante de vocês e falar que sim, a mulher precisa obedecer cegamente ao homem, como muitos fazem aí afora, principalmente nas redes sociais, sem nenhum senso crítico, sem nenhum diálogo, porque o homem ele é o cabeça, sendo que este cabeça está mais para a origem do que para a autoridade, ok? Então é mais ou menos assim, olha, é como se Deus me deu essa missão porque eu sou origem. Então é uma origem que acolhe. A ideia da palavra ali do cabeça, aquela ideia do cabeça é mais ou menos essa. É alguém que direciona, alguém que acolhe, alguém que abraça, alguém que lidera. E eu poderia chegar para você e reproduzir esse padrão que eu falei um pouquinho antes. Só que não é isso que o texto fala. O texto não está falando isso. O texto está falando que numa relação de casamento, numa relação paterna, numa relação de senhor e escravo, o evangelho vem para balizar as coisas. O evangelho vem para colocar cada pingo no seu devido i. Então, é muito importante você ter em mente o que é que significa isso do contexto histórico, da revelação progressiva, de você saber diferenciar no contexto aquilo que é contextual para aquela época e aquilo que é aplicado para o dia de hoje. E isso em nenhum momento diminui o fato de que toda a Bíblia é palavra de Deus. Mas existem pontos específicos da palavra de Deus que eu não consigo trazer para o dia de hoje. Outro exemplo interessante, Deuteronômio 22, se eu não estou enganado, que fala que se uma moça for encontrada com um homem na cidade, basicamente aquela relação que se dá ali é uma relação de quase um estupro, vamos colocar assim, né? Uma coisa meio pesada de falar, mas se você pegar o texto e você for ler, ele vai dizer que para o homem resolver essa situação basta ele dar um dote e se casar com a mulher. Por quê? Porque na cultura daquela época você violou a honra da família. Então, para você restaurar, você precisa tomar a filha do homem para si e pagar o dote como recompensa pela mulher e pelo que ele fez. E aí aquela mulher que ele fez aquilo passa a ser propriedade dele. Como é que eu vou aplicar um texto desse nos dias de hoje? Difícil, né? Mas fica aí para reflexão da gente. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, comenta, fala alguma coisa comigo aí e a gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.